Olá, meus queridos e prezados irmãos, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Que o Senhor continue vos abençoando em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Estamos de volta com mais uma lição, Escola Bíblica Dominical EBD, lição das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, ok? E nesta oportunidade estaremos com esta lição: a lâmpada arderá continuamente. Vamos falar de luz, certo? Vamos falar de luz. Arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Arderá continuamente. Sobre o altar e não se apagará. Ok? A luz arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Certo? Vamos falar sobre luz nesta lição. Ok? Arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então nosso texto áureo diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Ok? João capítulo 8, versículo 12. A verdade prática diz: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Então, sermos luz, isto é o que importa. E o que é luz? Luz é uma energia que se propaga através de ondas eletromagnéticas, certo? Capaz de sensibilizar os olhos. É energia que se propaga através de ondas, certo? Eletromagnéticas. E a física hoje afirma que a luz ela pode se manifestar tanto em ondas como em partículas, certo? Tanto em ondas como em partículas, ok? Então fique ligado. Então nós devemos ser luz neste mundo. Nosso texto Levítico capítulo 24, versículo 1 a 4 diz: e falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente, brilhar continuamente. É o que devemos ser no mundo em trevas que vivemos atualmente. A
nossa introdução diz: o candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. O candelabro era todo de ouro, certo? Todo de ouro, ok? Vamos ver se a gente consegue desenhar aqui o candelabro. Vamos fazer e aqui a chama. Então aqui temos um desenho de um candelabro, 6, 7 lâmpadas e 6 hastes com essa principal. Então esse objeto, esse instrumento era todo de ouro batido, cerca de 1 talento de ouro, 35 a 40 quilos de ouro puro e batido. Ouro simboliza a divindade. A luz também simboliza a divindade, simboliza as coisas espirituais do lado de Deus, do lado bom, do lado benéfico, certo? Que existe a espiritualidade do lado mal, do lado ruim, que é trevas. Então era todo de ouro e batida. E à noite, quando a luz refletia sobre esse objeto de ouro, esse instrumento de ouro, então dava um reflexo então muito glorioso, que era todo de ouro batido, cerca de 40 quilos, era uma peça só, certo? Aqui nessas hastes não eram encaixadas, certo? Na parte principal, no tronco, na haste principal, mas era uma peça só, toda de ouro, ok? O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. E deveria estar aceso continuamente, dia e noite, dia e noite. Assim nós devemos ser luz também, dia e noite, ininterruptamente, todos os dias da nossa vida e todos os momentos de nossa vida. O candelabro de ouro, tópico 1, subtópico 1, diz o seguinte: o fabrico do candelabro, subtópico 1 do tópico 1, segundo a determinação divina, os artífices fizeram o candelabro de ouro puro e batido. Ouro puro e batido. Ouro, símbolo da divindade, certo? Símbolo de Deus. Puro e batido, certo? A mobília foi de tal forma trabalhada que formavam uma só peça com seus pedestais, hastes, cálices, maçanetas e flores. Uma só peça, e aqui a haste principal. Então era uma só peça, ok? Uma só peça. Assim nós devemos ser um. A igreja, nós somos um só em Jesus Cristo, certo?
somos apenas é uma unidade, estamos em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ok? E devemos estar ligados com as artes, a peça principal, a arte principal, devemos estar ligados a Cristo, certo? Devemos estar ligados a Cristo, devemos ser também de ouro puro batido, simbolizando assim a divindade de Deus em nós, de Cristo em nós, e também estamos acesos continuamente, sempre vigilantes, sempre alertas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica, ok? Simétrica e harmônica. Êxodo 25, 31 a 36. Vamos dar uma volta na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ok? 25, 31 a 36 diz o seguinte: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido farás esse castiçal. O seu pé, as suas canas, suas copas, suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 canas. 6 é número de homem, certo? E estamos ligados a Cristo, certo? E 7 número divino. E também as lâmpadas simbolizam os 7 Espíritos de Deus, que também está descrito lá no livro de Apocalipse. 3 canas do castiçal de um lado e 3 do outro, aqui. 3 de um lado, 3 do outro. Agora aqui é a central. Numa cana haverá 3 copos de modo de amêndoa, maçã e uma flor, e 3 copos de modo de amêndoa na outra cana, maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos de modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que sai dele, e ainda uma maçã debaixo das 2 canas que sai dele, e ainda mais uma maçã debaixo das 2 outras canas que sai dele. E assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs, as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro, certo? Também lhe farás as lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Tudo de ouro batido, uma só peça, simbolizando a unidade do povo de Deus. E as lâmpadas que deveriam ser mantidas acesas. Nessa descrição aqui, muito difícil a gente ter uma imagem exata, porque não encontrou-se o castiçal, o candelabro original, certo? Então, temos apenas uma leve ideia do que seja um castiçal ou candelabro, porque existem objetos semelhantes. Eu digo semelhante porque o original não existe mais, ok? Assim também como a arca está desaparecida, certo? Também um objeto desse, uma peça dessa com quase 40 kg de ouro, certo? Vamos avaliar aí pelo grama do ouro quanto é que dá em dólares somente o castiçal, o candelabro. A palavra candelabro vem de candela, que quer dizer vela, certo? Candela, vela. E aí origina-se então a palavra candelabro. A luz do candelabro, o azeite para as lâmpadas foi trazido voluntário generosamente para a congregação de Israel. 25:6, generosamente, certo? E azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção e especiaria para o incenso. Êxodo 25:6. Todo esse material foi trazido ou foi levado voluntariamente. É preciso que se faça a obra de Deus de maneira voluntária, de maneira, certo,
a não usufruir lucros. Porque muitas vezes nós estamos mais em busca do lucro do que fazer realmente a obra de Deus, a vontade de Deus. Muitas vezes o lucro fala mais alto em nossos corações. E é preciso que nós não sejamos avarentos, não sejamos dados ao lucro. Servir a Deus com alegria e servi-lo voluntariamente, de todo o coração. Foi trazido generosamente e de maneira voluntária, tendo em vista o significado do candelabro para o culto sagrado. O azeite teria de ser de puro, batido, moído. Puro e batido. O moído era de qualidade inferior. O azeite que simboliza, então, a pessoa do Espírito Santo, puro, puríssimo, é o Espírito de Deus. E é esse Espírito, esse azeite que precisa estar em nossas vidas diariamente. Ok? Jesus quer que cada um de nós seja uma luz de comprovada excelência. Mateus 6, 23, certo? 6, 23. O Senhor quer que sejamos uma luz. E assim vamos dar uma volta aqui pela Bíblia. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Ok? Existe muita gente se gabando de espiritualidade, certo? Hoje usa-se muito o termo espiritualidade, espiritualismo, espiritualista, tal pessoa espiritualista, certo? E como disse anteriormente, certo? A espiritualidade do lado de Deus, do lado bom, benéfico, é a luz, a verdadeira luz. A espiritualidade do outro lado, do lado de Lúcifer, do lado de Satanás e seus demônios, certo? É uma outra espiritualidade e significa trevas espirituais, certo? Muita gente gaba-se de serem pessoas iluminadas, quando na verdade a luz é outra. É como o texto diz, é uma luz que na verdade é trevas e trevas intensas, não a simples trevas, mas trevas intensas, escuridade intensa, certo? Muito bom que tenhamos cuidado, certo? E tenhamos cuidado com essas questões espirituais, certo? E não confundirmos, certo? Porque a espiritualidade, ela tem dois lados, é o lado divino e o lado satânico, certo? O indivíduo pode ser espiritual, mas do lado divino. Também pode ser espiritual, mas do lado satânico, do lado do diabo, de Satanás e seus anjos, que diz a palavra de Deus que se transfigura em anjo de luz, certo? Se traveste de anjo de luz. E aí a pessoa pensa que está na luz, mas na verdade está na treva, porque essa luz é treva e treva intensa, ok? Então, muito cuidado. Vamos procurar a espiritualidade, a iluminação do lado do Senhor Jesus Cristo, ok? Porque é essa que importa, é essa que está nos textos sagrados, é esta que está na Bíblia Sagrada, é essa que os profetas nos ensinam, os apóstolos nos ensinam, que Cristo nos ensina e também nos ordena. Subtópico 3, o seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava no lado esquerdo ou na parte sul do candelabro. Para quem entrava no tabernáculo, ficava no... O candelabro ficava no lugar esquerdo, certo? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso aqui, certo?
Aqui tem uma cortina, aqui o Santo dos Santos, e aqui se encontra a arca no final. Aqui é a entrada, certo? Então o candelabro ficava aqui desse lado. Aqui é a mesa dos pães da proposição, aqui é o altar e aqui a bacia, certo? De bronze, certo? E vamos ver o que é que diz aqui. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro ficava do lado esquerdo. Está entendendo aqui? Ó. Quem entra aqui fica do lado esquerdo aqui. Ó. O candelabro ficava aqui. Digamos que em cima de uma mesa ficava aqui. Aqui o pão da proposição ficava do lado esquerdo ou na parte sul do tabernáculo, ou seja, na parte sul do tabernáculo, ok? Aqui norte e aqui sul. Então ficava na parte sul do tabernáculo, ok? Isso para quem entra. Para quem sai, o candelabro está do lado direito, ok? E nessa posição, o candelabro plenamente aceso proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro fazia uma clara referência a Jerusalém celeste, certo? Mas para que esse brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro, certo? Era um cuidado todo especial, todos os dias, certo? Todos os dias, ok? Cuidado diário na nossa vida, certo? Cuidado diário na nossa vida. Cuidado constantemente para não cairmos em tentação, para não tropeçarmos. E Arão e seus filhos tinham que cuidar desta lâmina. Era uma responsabilidade dos sacerdotes. À luz do dia limpavam-no, provendo de azeite. E quando a noite chegava, ele estava pronto para reluzir novamente. Assim devemos nós agir em relação ao mundo, certo? Em relação ao mundo. É preciso nos observarmos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas o problema é que nós sempre estamos querendo examinar a vida dos outros e não a nossa própria vida. É preciso examinar a própria vida. Examine-se o homem a si mesmo. Examinar as Escrituras, porque cuidar é ter nela a vida eterna. E examine-se o homem a si mesmo. Examinai e vede que o Senhor é bom. Mas jamais examinar a vida dos outros, certo? Devemos nos preocupar com a nossa própria vida, certo? Cuidar do nosso próprio ser, para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores diante de Deus, certo? Pessoas mais dignas, certo? Sempre buscando a santidade em nome do Senhor, ok? Agora, tópico 2, Jesus, a luz eterna, Jesus, a luz do mundo, certo? No Apocalipse, o Senhor Jesus anda livremente entre os candelabros. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, certo? 1, 12 e 13. Diz o seguinte: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro.
O Senhor está no meio da igreja, no meio do seu povo. Então, cuidado com sua vida. Jesus está em nosso meio. Ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Cristo. Quem me segue não andará em trevas. Meu irmão, você não pode continuar praticando as mesmas coisas que você praticava anteriormente. Porque Jesus diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e esta luz é Cristo, e nós devemos praticar obras, certo? Obras dignas de um cristão, dignas de um seguidor de Cristo, obras dignas da luz, certo? E não das trevas. Muitas vezes diz que aceitou a Cristo e continua tendo a mesma vida que tinha antes. Os mesmos costumes, maus costumes que se tinha antes, certo? E não é isso que o Senhor quer de nós, que deseja de nós. Devemos ser novas criaturas, certo? Quem está em Cristo, nova criatura é, ok? Quando Jesus veio esse mundo exatamente para iluminar as regiões das sombras da morte, certo? Isaías 9:2 iluminar as regiões da sombra da morte, certo? É um texto de Isaías, profecia a respeito do nosso Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Observou onde nós estávamos? Na região da sombra da morte, das trevas da morte. E aí vem Cristo e resplandece para todos nós em nossos corações, para todos aqueles que reconhecem a Cristo como Salvador, como Senhor, como luz do mundo, certo? Como luz do mundo, esta energia, luz é energia, são ondas eletromagnéticas, mas Jesus é muito superior a isto, a esta definição de luz, esta luz que é Cristo é superior a esta definição da física, ok? Diz que a luz tem uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, 300.000 quilômetros por segundo. É uma velocidade impossível para o homem viajar, o ser humano, o ser vivo, viajar nessa velocidade, pois não resiste e entra em colapso o seu organismo. No entanto, quando nós oramos, o Senhor se desloca rapidamente ao nosso encontro, na distância, certo, entre os céus e a terra, que não podemos medir, e imediatamente a resposta está diante de nós, se crermos, se orarmos com fervor, com vigor, com fé, com confiança, certo? E muitas vezes, como tem acontecido na história da igreja, na história do povo de Deus, o Senhor envia anjos, o Senhor envia seres celestes para proteger o seu povo, para guardar o seu povo. Isso em frações de segundo, ok? Então, o reino de Deus é muito superior. Esta velocidade de que vem um mensageiro de lá para ajudar o povo de Deus é muito superior a esta definição de velocidade dada pela ciência com respeito à luz, ok? Jesus é a luz que resplandeceu em nossos corações. Jesus é a luz que deve brilhar em nossos corações. Jesus é a luz do mundo, é a luz que brilha nas trevas, é a luz que o mundo precisa para a salvação, para a regeneração, para ter uma nova vida, uma nova comunhão, certo? Um novo recomeço aos pés de Deus, pois quem quer ir a Deus tem que passar por Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja é a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus foi dito e decisivo
foi claro e decisivo aos seus discípulos, o Senhor Jesus foi claro e decisivo. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Jesus falando com os discípulos, vós sois a luz do mundo. Jesus disse que ele é luz e agora diz que nós somos luz. Certo? 5,14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para mais nada, senão para se lançar fora e ser pisado pelo homem. 13, 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, certo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, certo? Não se pode aqui é a planície, aqui é um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Porque durante a noite as pessoas vão ver aqui, ó, a iluminação. De longe você vê. Quem já viajou à noite, sempre na estrada à noite, às vezes à vista muito distante uma cidade, certo? Identifica uma cidade devido às luzes acesas de longe. Então Jesus diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós estamos edificados sobre esse monte que é Cristo e temos essa luz que é Cristo em nossa vida e que se vê de longe. Então não se pode esconder, certo? Não se pode. O mundo precisa ver essa nossa luz que brilha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ok? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois a luz do mundo. Muito embora essa expressão luz, mas não somos iguais a Cristo. Cristo é a luz maior, nós somos menores. Existe muita gente hoje se achando estrela, certo? Se acham as estrelas, são denominadas estrelas, pregadores famosos são estrelas, cantores gospels famosos são estrelas, cantores do mundo são estrelas, mas a única luz é Jesus Cristo, certo? A única luz é Jesus Cristo, este grande sol da justiça, por assim dizer, certo? Apenas como exemplo, não que seja o sol. E nós, como luzes menores, como planetinhas, como estrelas que somos menores, então a luz dele é superior à nossa, e nós não devemos nos gabar, nos vangloriar, e jamais devemos aceitar esse título, certo? Pregadores são anunciados aí, até mesmo em igrejas, certo? Fora da igreja, em estádios, seja lá onde for, são anunciados como estrelas, e cantores gospel são anunciados como estrelas também, como se anunciam as pessoas lá no mundo, lá fora, para fazer determinada apresentação, seja palestrante, seja coaches, seja cantores, assim. A igreja está tomando esse costume do mundo e anunciando os pregadores como pessoas extremamente importantes. Vamos ouvir agora fulano de tal, o pregador fulano de tal, o preletor fulano de tal, que vai nos trazer a palavra de Deus, é formado nisso, naquilo. Vamos ouvir o cantor fulano de tal, fulano. Rapaz, que é isso? O sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda.
certo? É preciso mudar essa concepção, é preciso mudar essa maneira de anunciar às pessoas que nós convidamos para pregar ou para cantar em nossas reuniões. É preciso mudar, certo? O único importante é Jesus, certo? E ainda canta que o mais importante da festa é Jesus. Depois anuncia-se seres humanos falhos, falíveis, pecadores, como se fosse um Deus, porque era esse o costume, certo? No mundo antigo, entre os romanos, entre os gregos, entre outros povos, certo? Entre os chineses, anunciar os seus representantes como pessoas importantíssimas demais, acima de qualquer suspeita, acima de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, certo? E que eram muitas vezes considerados realmente como divindades, como era no caso do mundo romano. E nós estamos fazendo a mesma coisa, certo? O sangue de Jesus tem poder, ok? Vamos ver agora aqui subtópico 3 do tópico 2, certo? Mas antes, vamos ver aqui Filipenses capítulo 2, versículo 15, ainda tratando dessa questão de luz do mundo. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 15, é o 15. Diz a palavra de Deus: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perverso, entre a qual resplandeceis como astros. Resplandeceis como astros, não somos astros, mas como astros. Esses astros são as estrelas, certo? São luminares menores. Então Cristo é o luminar maior, ok? É preciso que você entenda isso, compreenda isso, certo? E que isso possa calar profundamente no seu coração, na sua mente. Subtópico 3 do tópico 2, o crente como luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus exorta cada crente a agir como luz do mundo, certo? A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que os seus algozes viram o rosto como se fosse a face de um anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Grande exemplo aí do nosso querido irmão Estevão, que morreu, mas não negou a fé. Precisamos de crentes hoje como esse, com esse exemplo, com essa coragem, com essa capacidade, com essa hombridade, com essa humildade, servindo a Deus, certo? Até a morte, até a última consequência. Devemos brilhar até o último instante, certo? O crente é como uma vela que vai queimando, queimando, brilhando, brilhando, dando tudo de si, certo? É a luz que dá tudo de si, certo? Vai se consumindo aos poucos até o último dia, o último momento. E que sejamos assim em nome de Jesus, certo? Que sejamos assim em nome de Jesus. Mantendo a luz brilhando continuamente, mantendo a luz brilhando continuamente, ininterruptamente. É o tópico 3, subtópico 1 diz, nossa união com Cristo. É a nossa união com Cristo, não tem outra. Aqui assim pode simbolizar Cristo, essa arte principal aqui, ó, certo? E aqui somos nós, 3 de um lado, 3 do outro. 6 é símbolo do homem, a própria Bíblia diz, Apocalipse, certo? O candelabro, para reluzirmos como luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível.
é imprescindível. Você não pode dizer que é cristão sem estar ligado a Cristo, certo? Dessa forma, nós estaremos sempre e continuamente brilhando, vivo. É como os galhos ligados à oliveira, certo? Ou ligado à videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai lavrador. Nós somos os galhos, os raminhos que estão ligados. Se não estivermos ligados, nós recebemos a seiva da vida e morremos e perecemos, ok? Então Cristo é sempre a parte principal, primordial, e nós partes secundárias, certo? Mas importante nesse processo, porque nós, como instrumentos, temos a obrigação de manifestar Cristo, fazer Cristo conhecido entre os povos, entre as nações, certo? Entre todos os seres, ok? Então é preciso estar ligado em Cristo realmente. Subtópico 2, nossa comunhão fraternal, certo? O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça. Êxodo 25:31, já lemos essa passagem. Uma única peça, comunhão, união, certo? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, diz a palavra de Deus, ok? E precisamos muito disso nos últimos dias, nos últimos tempos. Estamos vivendo tempos terríveis, as pessoas, cada qual procurando, certo? Tão somente aquilo que é seu, aquilo que lhe importa, certo? Individualismo cada vez mais exacerbado. Nós precisamos viver em comunhão uns com os outros, em nome de Jesus, assim como era o candelabro, que sejamos nós em comunhão uns com os outros e com Cristo, que é a parte principal. Se nos amamos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos. João 13:34. João 13:34. Vamos ver o que diz o nosso texto 13. Veja bem, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e vós que também, como vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, certo? É o amor de Deus, o amor ágape que devemos ter sempre para uns com os outros, o amor filial, o amor entre irmãos, o amor fraternal, o amor filial entre amigos, entre parentes, né? Está faltando toda espécie de amor entre os homens. Parece que o único que manda, que impera, é o amor eros, o erótico, sexual, certo? É o amor erótico sexual. É tanto que a palavra namorar hoje é sinônimo de fazer sexo, certo? Que a palavra namorar contém a palavra amor, certo? Contém a palavra amor. Então, quando alguém diz hoje que se alguém falar para você, minha filha está namorando, você não sabe dizer se está realmente enamorada de alguém com um romance, ou se está querendo dizer que a fulana está fazendo sexo com alguém. Então está muito complicado. O que impera hoje é o amor erótico, é o sexual. Os sites mais acessados na internet são aqueles que falam de sexo, que tratam sobre sexo, sobre nudez, sobre pornografia e aí por diante, certo? Então é hora de revermos essa situação. É hora
de termos em nossa vida, em nosso coração, o amor de Deus, ok? O amor de Deus, o amor ágape, o amor filial entre amigos, entre parentes, o amor fraternal, o amor entre irmãos, certo? Então precisamos deste ágape, dessa filia, certo? Desse amor fraternal entre todos nós, ok? A igreja, como candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, por seu amor e por sua comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, certo? Esta saudação, esta bênção apostólica, certo? Com assinatura no final da carta. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Certo? A graça, o amor e a comunhão seja com todos vós, que esteja com todos nós que somos cristãos, que professamos o nome de Cristo, que dizemos que somos cristãos. Então, comunhão, amor, graça sempre. Graça sempre. Ok? No mundo cheio de desgraças, nós precisamos viver e manifestar a graça de Deus, que nos foi outorgada por Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador. Subtópico 3, nosso testemunho diário. Nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. Testemunho diário, certo? Devemos testemunhar Cristo diariamente. É uma obrigação de todos nós cristãos. O candelabro era adornado por figura de amendoeira, nas quais brotava a luz gloriosa. Êxodo 25:33. Esta foi a árvore que marcou o chamamento do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Que vezes aí eu vejo uma vara de amendoeira, veste bem, eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Ok? Deus sempre cumpre sua palavra. Ok? E nós devemos ser igual a Deus. Certo? Devemos cumprir também nossas palavras, certo? Devemos cumprir. Se for um voto louco, por exemplo, aí tem que pedir perdão ao Senhor, explicar toda a situação. Se fizemos uma promessa a alguém e depois não dá para cumprir porque fizemos assim de uma maneira apressada, de uma maneira louca também, deve se explicar, certo? Pode se retratar realmente, certo? Agora, na medida do possível, cumpra. Não deixe de cumprir, podendo cumprir, e depois diga que não pôde cumprir, não, porque o Senhor sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, ok? Então, muito cuidado, em nome de Jesus. Este livro de Levítico fala muito também sobre votos, certo? Fala sobre os votos, ok? E quando não se podia cumprir o voto, pagava-se uma espécie de uma indenização, ok? Então Deus entende e compreende, certo? Que muitas vezes o homem, no calor da pressão, da angústia, do sofrimento, eles fazem votos descabidos, votos que não poderá cumprir de maneira nenhuma. E Deus compreende, certo? Mas é preciso que você chegue a Ele humildemente, certo? Converse com Ele, explique a situação. Ele já sabe, conhece, mas Ele espera que você se aproxime dele, certo? Da mesma forma, alguém que você prometeu algo que você não cumpriu, é preciso que dê uma satisfação,
certo? O porquê de não ter cumprido. Mas não faça isso podendo cumprir, certo? Deus é fiel, ok? Na tipologia profética, ela é árvore despertador por ser a primeira a florescer na primavera. A amendoeira. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Certo? Mateus 5,16. Vamos lá? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, ok? Vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boas obras. O crente é uma pessoa de boa obra, de boas obras, certo? Então, cuidado com suas más obras, pois o mundo te observa, certo? E muitas vezes fala mal da igreja, fala mal do pastor, critica a igreja, certo? Critica a religião cristã, critica Deus, certo? Ai daquele por quem vem o escândalo, diz a palavra de Deus, certo? Ai daquele. Eis porque cada um deve ser um padrão de boas obras. E finalizando, vamos ler aqui Tito 7, 2:7. Vamos ver se eu acho aqui Tito. Será que tem aqui na minha Bíblia? 2:7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu... Estou lendo errado. Por isso que eu estranhei. Tito 2:7. Estava lendo aqui em Timóteo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, certo? Exemplo de boas obras, certo? Em tudo, excelência, em nome de Jesus. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então vamos envergonhar o diabo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Meus queridos e prezados irmãos, muito obrigado. Aqui encerramos esta lição em nome de Jesus. Muito obrigado. E que você seja a luz que brilha nas trevas, certo? Seja a luz que brilha nas trevas, seja como esta vela que vai se consumindo, fazendo o seu papel, certo? Cumprindo a sua missão, que é iluminar, mas vai se consumindo, se doando, certo? Cada dia, a cada instante da sua vida, certo? E sejamos sempre como a luz brilhando nas trevas, porque assim é que Deus quer que todos nós sejamos, certo? Luz que brilha nas trevas, que brilha na escuridão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.